Na aula passada, no nosso encontro passado, nós falamos sobre Jesus e a Samaritana, tá? Quem não tem esse vídeo, tá? Esse vídeo tá no meu canal no YouTube. Os primeiros vídeos que tem lá vai aparecer Jesus e a Samaritana. Nós começamos falando um pouco de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos, como eu já expliquei para vocês, ele tinha o mesmo patamar, assim podemos dizer, uma palavra famosa, né? O mesmo patamar de Paulo, tá? Ele era príncipe entre os judeus, ele fazia parte do Sinédrio. O que é o Sinédrio? Oi, Zelânia. Quer perguntar alguma coisa? Fechar aqui o microfone dela. Joselânia, quer falar alguma coisa? Eu tô gravando, tô? Oi? Eu tô gravando. Deixa eu fechar aqui o microfone Isso aí eu não tô escutando, amor. Pronto, fechei. E aí falamos um pouco sobre, justamente, entramos em Jesus e a Samaritana e... Isso. E falamos um pouco sobre a configuração do Evangelho de São João. Nós vamos continuar hoje falando do Evangelho de São João, num texto sensacional. Se der um pouquinho, a gente vai avançar para esses dois textos aqui, tá? Jesus, o pão da vida, tá? E também eu sou o bom pastor. Eu, antes de indicar o meu livro, tá? Eu vou indicar para vocês o livro do Papa Bento XVI, tá? Vale muito a pena essa coleção do cardeal Joseph Ratzinger, quando ele era ainda cardeal. Gente, pode fechar o microfone, por favor? Isso, maravilha. Quando ele era ainda cardeal, prefeito, né? E depois, como Papa, ele reformulou, tá? Esse livro aqui, sem dúvida nenhuma, o cardeal Joseph Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, talvez seja o autor que eu mais li na vida. Tá? Se você pegar das coisas que eu já li, e esses dias eu falei isso um pouco lá na turma de história, né, Mauro? Que eu não sou um leitor sensacional, eu sou um leitor médio, tá? Um leitor médio lê por volta de 12 a 15 livros por ano, tá? E eu tô dentro dessa média. Claro que muitas vezes eu leio livros que são livros extremamente técnicos, como lá, Mauro, Apologia da História, né, que a gente tem que ler para dar aula, estudar, aquela coisa toda. É muito complicado, porque muitas vezes os livros técnicos são áridos, tá? Imagine a área que você trabalha e tem um livro explicando a sua área. Então, a concentração, geralmente, dos livros que eu leio está dentro disso. Infelizmente, a gente não tem muito tempo para ler muitas literaturas. Mas como eu trabalho diretamente com teologia, graças a Deus, eu consigo aliar a minha pastoral com um pouco da vocação que eu tenho de missionariedade, que vocês sabem, e a questão do gosto, né? Eu gosto de fazer isso. Então, esse livro aqui foi um livro muito importante na minha caminhada. Ele não tem só esse livro, tá? Ele vai ter Jesus de Nazaré, esse é o primeiro, tá? Do batismo no Jordão à transfiguração. Depois, Jesus de Nazaré entrando em Jerusalém até a crucifixão. Então, é uma análise, tá? Da vida de Jesus, como um comentário dos evangelhos. Então, aqui no prefácio, isso vale muito a pena comprar, tá, gente? Muito a pena. Ele vai falar o primeiro olhar sobre o mistério de Jesus, mistério, tá? O batismo de Jesus, as tentações de Cristo. Inclusive, eu estou usando como referencial teórico agora
para o texto que eu estou escrevendo sobre querigma. Capítulo 3, o Evangelho do Reino de Deus. Capítulo 4, o Sermão das Montanhas. E aí subdividido. As bem-aventuranças, a Torá do Messias. Isso quer dizer, é a lei messiânica, a lei de Cristo, que são as 8 bem-aventuranças. Tá? Como eu disse para vocês, como um checklist daquilo que a gente deve fazer para ser cristão. Tá? E ele vai continuando. Como eu disse para vocês, eu estou escrevendo um texto que eu falei um pouco sobre as tentações de Jesus, depois o capítulo 13, Evangelho do Reino, e o Sermão das Bem-aventuranças. Eu disse para vocês, na aula de bem-aventuranças, calma que a gente já vai desenrolar, tá? Na aula de bem-aventuranças, que Jesus faz como um protocolo de comportamento do cristão. E esse protocolo o Papa também traz. É muito interessante. No capítulo 5, a oração do Senhor, os discípulos, mensagens em parábolas, as grandes imagens de São João, tá? Então, as questões joaninas, a confissão de Pedro, a autoafirmação de Jesus como filho do homem, como filho, e aí vai. E aqui também ele vai falar das mensagens em parábolas, né? O sermão do pão da vida e outras coisas, tá? Então, é o primeiro referencial teórico. O outro referencial teórico é o meu livrinho. Se você pega lá, no capítulo 3, então o primeiro foi o Sermão das Bem-aventuranças. O segundo, Jesus e a Samaritana. O terceiro é o Sermão do Pão da Vida. Quem está com o livro na mão, tá? Quem já teve a oportunidade de estar com o livro, quem quiser pegar, principalmente o pessoal de São José do Vale do Rio Preto, a gente vai entrar aqui na página 43, tá? Na página 43. Vamos lá. O Mauro já comprou o livro aí no Rio? Qual Não? livro, Bruno? Eu. Não, seu ainda não. Então vamos lá. Página 43, acompanha aí. O discurso do pão da vida é mais uma parábola do evangelista São João. Vai de 6 a 15, tá? Capítulo 6, do 15 ao 40. Antes de iniciarmos o comentário sobre essa passagem fantástica da vida de Jesus, nos debrucemos por um momento no contexto e no ambiente que se passa essa história, que é única nos evangelhos. Para por aí. Dá pra gente fazer um curso com isso, tá? Por que é única nos evangelhos? Porque o evangelho de João, ele não vai narrar, tá? A última ceia, ou a primeira ceia, tá? Ele não vai narrar isso. Ele vai tomar-se do discurso do pão da vida e do discurso do bom pastor para mostrar um Cristo sacerdote. Olha que coisa fantástica, gente. João vai pegar João 6 e João 10 e vai, de certa maneira, omitir o discurso e a imagem da ceia, e vai pegar essas duas passagens e vai colocar Jesus como pão da vida, vai colocar Jesus como Eucaristia, como sacrifício, como altar e como sacerdote. É a tríplice missão de Cristo. Ele é, ao mesmo tempo, oferta, altar e sacerdote. Tá? Então a gente vai desenrolando nisso. Tá? Então é único nos evangelhos. Você não vai encontrar isso em outro evangelho, só no evangelho segundo São João. Bruno, por que o evangelho de João é tão especial? Eu disse para vocês quando a gente começou a analisar o evangelho de São João. O evangelho de São João é tão especial por quê? Porque ele vai converter um judeu de educação grega. A gente fala que é um judeu helênico. Toda vez que você escutar essa palavra helênico, você tem que lembrar que alguém estudou no mundo grego.
Então, o cara tinha uma alta educação filosófica, o cara tinha um preparo intelectual, erudito. Então, João dita para ele a história de Jesus e ele vai compondo a história segundo um grego, tá? Com certeza, essas palavras que estão no Evangelho de São João saíram da boca de São João, sem dúvida, exatamente como está escrito. Agora, uma coisa é a escrita, outra coisa é a fala. Por exemplo, quando terminar nosso encontro hoje, muito provavelmente eu vou ter falado 3 horas e 40 minutos. Mentira. Muito provavelmente eu vou ter falado 1 hora e 10. Tá? Agora você pega essa 1 hora e 10 e transforma em texto. É muito complicado. Porque o texto tem que dar tudo para a pessoa. O texto tem que colocar a pessoa no ambiente, tem que apresentar os personagens. Eu costumo dizer que falar é ver o jogo pela televisão e ler é ouvir o jogo pela rádio. Quando você está vendo o jogo pela televisão, o narrador lá, o Galvão Bueno, ele não precisa dar todas as informações do que está acontecendo, porque você visualiza. Agora, quando você está ouvindo, o narrador precisa dar todas as informações. Todas. Então, ele tem que falar onde está o jogador no campo. Então, passou pelo meio campo, tocou para a esquerda, virou para a direita, parou, brecou, avançou, correu. Então, o cara tem que dar todas as informações. O Evangelho de João, com certeza, quando João ditou isso, o cara pegou o espírito que João queria que tivesse a palavra dele e escreveu de uma maneira sensacional, tá? Sem dúvida nenhuma, é o evangelho mais sensacional. E é por isso que nós lemos esse evangelho nas festas. Todas as festas da igreja, geralmente, se celebram com o evangelho de João. Então vamos lá. Vamos entender o contexto histórico. Exatamente como nós entendemos o contexto histórico da Samaritana, e a gente volta um degrau. Qual que é o degrau que nós voltamos para entender a Samaritana? Nicodemos. Qual que é o degrau que nós temos que voltar para entender Jesus, o pão da vida, o sermão do pão da vida? Jesus que multiplica os pães. E aí, quando você entende Jesus multiplicando os pães, você vai entender por que ele diz que ele é o pão da vida. Existe uma analogia entre o texto da Samaritana e o sermão do pão da vida. A Samaritana queria água e Jesus deu a água viva. As pessoas que estavam em torno de Jesus queriam pão e Jesus deu o pão da vida. Olha como é que João, ele é de arrepiar. Olha como é que João vai fazendo um propedêutico. O que é um propedêutico? Introduzindo paulatinamente, devagar, para que as pessoas como eu e você pudéssemos hoje entender perfeitamente quem é nosso Senhor Jesus Cristo, quem é a pessoa de Jesus. E aí você vai introduzindo, você vai fazendo uma crescente na análise. Vamos lá. Jesus multiplica os pães e peixes e dá de comer uma imensa multidão no Lago da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades. Está lá na página 43. Os moradores do entorno do lago e das circunvizinhanças são modestos pescadores, tá? E pequenos produtores rurais. Jesus, em seu ministério, quer dizer, no seu serviço, ele anuncia primeiro as comunidades rurais, para depois ir para Jerusalém. É exatamente isso que a gente está analisando. Jesus ele está em Jerusalém, na Galileia, tá? Na Judéia, aliás, passa pela Samaria e agora ele já está na Galileia. Tá? Vamos lá. Esse povo simples dedicava-se basicamente à subsistência. Ter um pão e água sem trabalho, de graça, era um bálsamo
para quem trabalha com subsistência, você ganhar o pão é um dia de folga, gente. Entende? Talvez ninguém aqui saiba o que é isso. Trabalhar para subsistência, no plantio, diariamente. Então você planta e colhe aquilo que você vai consumir no dia. Eles trabalhavam exatamente assim. Quando vem alguém que dá pão e peixe para eles de graça, é um dia de folga. Tem alguém me pedindo acesso aqui, só um minutinho. É um dia de folga, entende? Vamos lá. A mudança de cenário serve para introduzir novos acontecimentos. Geograficamente, tudo acontece no lago em torno dele, tá? Para entender o que é o lago de Tiberíades, né? O lago da Galileia, tá? O Mar da Galileia, vale a pena dar uma pesquisada no Google. Dá um Google Mar da Galileia que vai aparecer, tá? A multiplicação dos pães vai servir para Jesus afirmar que é o pão descido dos céus. Ele multiplica os pães lá em João 6:1. Você está com a Bíblia, você pode pegar, por favor. João 6:1. A Páscoa do pão da vida, tá? Gente, olha só, não vou dar mais acesso não, só porque senão não consigo avançar. Vamos lá, João 6:1, tá todo mundo com a Bíblia. Depois disso, passou Jesus para outra margem da Galileia, ou Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus a uma montanha e sentou-se com os discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantou-se Jesus os olhos e, vendo uma grande multidão que a ele acorria, o que isso quer dizer? Que a ele se apresentava, disse a Filipe, disse a Filipe, né? Onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-los à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse, há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Mediante a tantas pessoas. Disse-lhe Jesus, fazei que se acomodem. Havia muita grama no lugar. Sentaram, pois, os homens, em número de 5.000, aproximadamente. Homens. O judeu não contava mulher e criança. Tá? 5.000 homens. Tá? Não se contava mulheres e crianças. Vamos lá. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu os presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles o recolheram, encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada, deixados de sobra pelos que se alimentavam. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamaram, esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se sozinho na montanha. Olha, o que acontece? Jesus deu de comer e beber a essas pessoas. Ele se refugia e vai para outra margem.
O que as pessoas fazem? Vão para outra margem. Tá? Vamos pegar aqui. No dia seguinte, João 6:22. No dia seguinte, a multidão que permanecera do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não entrara nele com seus discípulos. Os discípulos partiram sozinhos. Outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde haviam comido pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiu aos barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Gente, o que essa galera queria? Pão e peixe de graça. Entende isso, gente? Eles não queriam um Messias. Eles queriam pão e peixe de graça. É exatamente a mesma coisa que a samaritana diz. Jesus, Senhor, dai-me desta água, para que eu não precise vir aqui novamente tirá-la. Olha como que é um texto análogo. Não é um texto idêntico, mas é um texto análogo, parecido. Olha que coisa sensacional. Encontrando do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Gente, olha o drama da cena, tá? Vamos recapitular parte por parte. Olha o drama da cena. Jesus tá de um lado do lago. Prega para essa galera, para essa multidão. Depois de pregar, fala assim, pô, a gente vai dar o que para eles comerem? Olha a importância que Jesus dá ao pão físico. Vai estar aqui também, ó. Talita, cumi. Menina, levanta-te. Tá? Essa passagem é sensacional. Eu fico imaginando essa família e esse discurso de Jesus. Jesus entra na casa, a casa está dilacerada pela morte. Tá? É um negócio incrível. Quando Jesus ressuscita a menina, o que ele fala? Dá alguma coisa para ela comer. Isso é muito interessante nos discursos de Jesus. Rabi, quando chegasses aqui, respondeu-lhe Jesus, olha só. Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde. Olha a referência com a samaritana. Olha, menina, eu vou te dar uma água que tu vai beber apenas uma vez e jamais vai ter sede. Olha a referência. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará. Quem é o Filho do Homem? Ele. Pois Deus, o Pai, o marcou com um selo. Este é o meu Filho muito amado, em qual eu coloquei toda a minha afeição. Gente, você percebe como as Escrituras fazem milhares de ligações? Milhares. Você lê uma passagem bíblica, e essa passagem bíblica vai te remeter ao Antigo Testamento, aos Salmos, aos Provérbios, aos profetas. Tá? Assim é a Sagrada Escritura. Disseram-lhe então, que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Nele. O que ele fala para a samaritana? Ah, samaritana, um dia
a gente sabe que virá o Messias. O que Jesus fala? Sou eu. Crê em mim, mulher. Olha que coisa sensacional. Depois, o que você pode fazer como um dever de casa? Relê isso aqui. Você leu o texto samaritano depois da aula? Leu nada nessa miserável. Lê. Pega lá João 4, relê. Tá? Relê tudo isso, vai meditando. Sabe por quê, gente? Se a gente não medita a palavra de Deus, a palavra de Deus não faz morada na gente. O que é meditar? Meditar é você ler isso aqui rezando. Eu fui lá agora em Vitória da Conquista, né, Ivana? Falei um pouco sobre a Lexio Divina. Esse conteúdo ainda não está em audiovisual, tá? Eu vou gravar isso em breve e vou disponibilizar esse conteúdo para vocês, tá? Mas tem que reler, porque senão eu não consigo exaurir aqui em 1 hora a beleza do texto. Você tem que se dedicar também à leitura, tá? Disseram então, o que faremos para trabalhar na obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é que creais naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinais realizais para que vejamos e creamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Dá-lhes o pão do céu a comer. Olha isso, gente. O cara transformou 5 pães e 2 peixes e deu de comer a uma multidão. E eles estão perguntando, que obras você faz? Que obras você diz que é de Deus? Olha isso. Gente, isso parece com a gente na igreja, né? Parece com a gente não. É como se fosse uma profecia do que nós seríamos no futuro, né? A gente quer coisas grandiosas, né? A gente quer... eu queria uma live que tivesse 1000 pessoas. A gente quer essas coisas. Tá? Às vezes eu fico um pouco decepcionado quando a gente prepara um conteúdo e as pessoas não abraçam o conteúdo, né? Mesmo sendo um conteúdo de graça. Muitas vezes a gente vai falar num lugar e a gente espera uma coisa e é outra. Agora, quantas vezes Deus nos surpreende com seu amor? E quantas vezes a gente não consegue enxergar que Deus está nas pequenas coisas? Tem um arquiteto famoso chamado Mies van der Rohe. Mies van der Rohe. Ele é da escola Bauhaus, fundador da escola Bauhaus, que foi uma escola famosa na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, e depois, no período da guerra, ele tinha descendência, na verdade, judaica. Ele foi para os Estados Unidos e fundou a escola Bauhaus lá. É a frase dele mais famosa que vocês escutam, de repente, lá, aquele rapaz que cozinha, né, o Fogaça, menos é mais, né? Então, essa frase do Mies van der Rohe. Mas ele tem uma outra que é mais sensacional e não tão famosa quanto essa, menos é mais, que é a seguinte: Deus está nos detalhes. Deus está nos pequenos detalhes. Naqueles detalhes que às vezes não aparecem. Ali está Deus. Totalmente. É isso que Jesus está falando. Olha, porra, eu fiz um grande milagre aqui e vocês estão me perguntando o que, né? Então vamos continuar. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Vamos voltar para a Samaritana. Qual que é a analogia com a passagem da Samaritana? Por acaso, você é maior que Jacó, que nos deu o poço, do qual beberam ele, seus filhos e seus rebanhos?
Olha que coisa sensacional. Tá? Eu não sei se você está ficando impressionado como eu estou. Tá? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Senhor, dai-me desta água. Mas eles não entenderam, como a samaritana, o que era a água e o que era o pão. A samaritana achava que a água era uma tecnologia, a água viva era uma tecnologia que ela não precisava voltar lá todo dia para pegar, todo dia, todo dia. Ela achava que Jesus ia furar um poço na casa dela. E dali ia brotar um manancial de água. E ela não ia precisar sair da casa dela para ir pegar água. Esses aqui, que são vizinhos da samaritana, achavam que Jesus ia dar um pão continuamente. Achavam que Jesus ia fundar uma padaria ali. Ia matar a fome deles continuamente. Jesus lhe disse, tal como disse para a samaritana. Então nós estamos já em João 6:35. Essa é a frase. Eu sou o pão da vida. Isso é sensacional. Nessa passagem, no Evangelho de João, Jesus funda a Eucaristia. Jesus institui o Santíssimo Sacramento do altar. Jesus institui o sacrifício incruento. Jesus institui o coração da igreja, que é a Eucaristia. Isso é sensacional. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Exatamente como a samaritana. Você voltará a ter sede e terá que vir aqui novamente. Pois da água que eu te der, você vai beber e jamais terá sede. E a água brotará em você um manancial de água viva. O que Jesus está falando para a samaritana? Você vai se tornar aquilo que bebeu. E aqui ele vai falar, você vai se tornar aquilo que comeu. Isso é o pecado, gente. O que é o pecado? Utilizando a explicação da samaritana e utilizando a explicação de Jesus, pão da vida. Jesus dá de graça. Jesus dá salvação de graça. Jesus nos diviniza de graça. Por quê? Se ele fala que eu vou beber a água, que é o Espírito Santo, e eu vou me tornar aquilo que bebi, eu vou me tornar também santo. Entende? O que Eva faz? Eva rouba aquilo que Deus quis dar de graça. O que a serpente fala para Eva? Não morrerás. Não morrerás. Não tem morte. Deus bem sabe que se comerdes da fruta do conhecimento do bem e do mal, sereis Deus. Sereis como Ele. Vossos olhos se abrirão e sereis tal como Ele. Deus já tinha feito isso. Jesus faz isso. Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Jesus nos dá água viva. Entende? Que coisa sensacional. Santo Agostinho, ele tem uma analogia sensacional. Ele fala o seguinte: imagina que você tem um noivo, tá? Uma moça tem um noivo. E esse noivo tá tão apaixonado pela noiva
que ele vai dar um anel para ela. Um anel. A noiva fica tão enlouquecida com o anel que esquece o noivo e passa a cultuar o anel. É exatamente isso que nós vamos perceber nas duas passagens, João 4 e João 6. Jesus não quer dar algo, ele quer dar a si mesmo. Eva, quando vê a maçã, ela está com as mãos cerradas para pegar. Porque ela vê que aquilo é bom para o paladar, a visão. Ela vê que aquilo pode abrir o conhecimento dela, não o conhecimento das letras, mas com uma astúcia. E ela vê que aquilo tem um bom sabor. Então são as três tentações, né? Ter, ser e poder. E ela, com as mãos fechadas, rouba o que Deus deu a ela de graça. Como é que Cristo está na cruz? Com as mãos fechadas? Não. Com as mãos abertas, espalmadas. Vamos continuar. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse: vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Vamos voltar lá para o livro da Gênesis, o livro da criação. Adão, por que você está escondido? Eu estou escondido porque eu estou pelado. Eu estou escondido porque eu estou nu. Eu estou querendo entrar em contato com você, mas você está escondido. Quem te disse que você está nu? Por acaso comeste da árvore do jardim que eu proibi? Olha que coisa sensacional. Mesmo pecador, Deus vem ao encontro do homem. Deus quer o homem. Tenho sede. Dai-me de beber. Isso é incrível, gente. É incrível a passagem bíblica. Vamos lá. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vem a mim, eu não rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu. E ressuscitarei no último dia. Sim, esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crer, terá a vida eterna. E o ressuscitarei no último dia. Os judeus murmuravam. A gente vai entrar numa questão muito interessante agora. Os judeus murmuravam. Então, contra ele, porque dissera: eu sou o pão descido dos céus? E diziam: isso não é Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Como diz agora que ele desceu do céu? Jesus lhe respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai, dele aprende e vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem junto de Deus o viu. Em verdade vos digo, aquele que crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então ele vai repetir no 35 e no 48. Eu sou o pão da vida. E vai começar a amarrar a passagem bíblica. Eu costumo dizer entre os amigos que Jesus vai começar a humilhar os judeus. Porque o conhecimento dele das Escrituras é terrível, né? É tremendo. Ele é as Escrituras. Então ele vai começar a mostrar como toda a Escritura do Antigo Testamento vai gritar quem é ele. Olha que coisa sensacional.
Eu sou o pão da vida. Os vossos pais, no deserto, comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido dos céus. Quem come deste pão viverá para sempre. Beleza. Até aí, o discurso está num nível. O que é um nível? O nível do pão, o nível da subsistência. Agora Jesus vai elevar o tom. Já viu quando você está numa conversa e aí você está tentando convencer uma pessoa e a pessoa não consegue, e você muda o argumento. Muda outra vez. E muda, e muda, e muda. O que vai acontecer nessa passagem que é análoga em João 4 com a samaritana? Vai, chama teu marido. Aqui, Jesus vai mudar o tom. Entende, Ronan? Jesus vai elevar o discurso. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Eita, Lelê. Aqui ele arrumou uma treta. Aqui Jesus, crianças, preste atenção, tá? Aqui Jesus funda uma outra religião. Aqui Jesus funda a igreja. Não existe. Pode perguntar para o Padre João Rosa, quem me ensinou isso foi ele no catecismo no seminário. Não existe uma passagem em que Jesus funda a igreja. São várias passagens. Claro que tem momentos altos, como a instituição da Eucaristia, como a cruz. Entende? Como a primazia de Pedro. E essa também é uma. Eu sou o pão da vida. O pão que eu darei é minha carne. Os judeus discutiam entre si, dizendo: meu Deus, como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Por quê? Vamos lá. O judeu, de maneira geral, o babilônico, o árabe, o mesopotâmico, todos os povos daquele lugar, eles cultuavam, tá? O principal sacramental deles, o principal objeto de sacrifício, de oferenda, na verdade, era o sangue, tá? Era o sangue. Então, por exemplo, vamos colocar que nós todos somos judeus aqui. E eu brigo com o Ronan. Ronan, toda aula você janta assistindo a aula. Por que você não jantou ainda, Ronan? Eu começo a discutir com o Ronan. Passa algumas horas, eu vou peço desculpa pro Ronan aqui pelo WhatsApp. Tá? Peço desculpa aqui para ele. O que eu vou ter que fazer para ser perdoado por Deus? Eu vou ter que fazer uma oferenda de sangue. Todas as religiões, gente, tem dois grandes sacramentais. Isso a gente estuda em ciência da religião. Se você olhar todas as grandes religiões da Terra, desde antes de Jesus, pegar o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, o confucionismo, você pegar as religiões de matriz africana hoje, todas têm dois grandes sacramentais. O que são sacramentais? São objetos pelo qual existe um símbolo. O que é o símbolo? É algo que vai unir. Simbólico. O símbolo une. Símbolo. Símbolo. Diferente do diabolós. O que é o diabolós? Dividir. O que é o símbolós? Unir. Então nós vamos ter
nas religiões, dois grandes símbolos. O primeiro, a água. Todas as religiões podem ser das mais simples às mais complexas, têm a água como objeto sagrado, como algo que tem o poder de santificar. Entende? Nós temos a água na Igreja Católica, que é um sacramental. Ela não é nada sem o rito do batismo, sem o rito da bênção. E as outras religiões vão ter o sangue também. O sangue sempre foi veiculado como a raiz da vida. Sangue para o judeu, para o mesopotâmico, para o arábico, é vida. Então, quando você oferece o sangue de um bicho, você está oferecendo a vida daquele bicho. Entende? A vida daquele ser, daquela criatura. O judeu jamais poderia colocar a mão no sangue, principalmente de uma pessoa. Isso era alguma coisa totalmente abominável. E é por isso, gente, que a gente vai ter aquela passagem também fantástica do bom samaritano. Passa o levita, passa o da tribo de Benjamim e passa o samaritano, que era considerado alguém ruim. E esse samaritano pega o cara que está todo ensanguentado, leva para hospedaria, paga um determinado valor, dá instruções. É a igreja que pega alguém que está totalmente destruído, é o plano da salvação, leva para dentro da igreja. E aí qual que é a analogia, né? O cara fala assim para o dono da hospedaria: olha, você jogue azeite em suas feridas e depois vinho. Ninguém faz isso. Quem aqui é da área médica, da área de saúde, sabe que primeiro você faz uma sepsemia, né? Você limpa. Para depois colocar o bálsamo, né? A pomada ali. Mostrando que a igreja primeiro abraça, depois cura. Vamos avançar. Então, o sangue para o judeu era a vida. O sangue para o judeu correspondia à nossa alma espiritual. Eles não acreditavam, como a gente acredita, numa alma espiritual. Quem vai trazer essa concepção de alma espiritual é Paulo, é Agostinho de Hipona, tá? É no primeiro século. Santo Agostinho tem um livro chamado De Anima, que vai explicar o que é a alma humana. O judeu é uma religião, o judaísmo é uma religião altamente corporal e sanguínea. Se a pessoa não tiver sangue judeu, não é judeu. É um prosélito. Nós acreditamos na alma espiritual. E por isso que existe uma universalidade da mensagem cristã. Não é mais o sangue, é a alma. Agora tu entende o que significa alguém falar para o outro que tem que comer a carne e beber o sangue no judaísmo? Para eles era abominável. Porque eles não leram isso de uma maneira metafórica. Eles leram isso literalmente. Claro que nós comemos o corpo e o sangue de Jesus. Literalmente. Mas a espécie é pão e vinho. E isso a gente vai falar um pouco mais tarde, quando a gente falar a diferença entre consubstanciação protestante e transubstanciação católica. Tem um abismo de diferença. Em verdade, os judeus disseram entre si: como esse homem pode dar-nos a sua carne? Então Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber seu sangue, não tereis a vida em vós.
Quem come a minha carne, bebe meu sangue, terá vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Ele continua, ele vai. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Exatamente como a samaritana. Se você beber da água que eu vou te dar, você jamais terá sede. E você se transformará no que bebeu. Olha que coisa sensacional. Vou pegar aqui um pouquinho o livro. Procuraram Jesus não pelo espírito, mas pela carne. Quantos de nós nos aproximamos da igreja por benesses mundanas? As igrejas se enchem todos os dias pelos dois motivos, ou por um ou por outro. Mas precisamos buscar Jesus por Jesus, ou seja, purificar nossas intenções ao aproximarmos do altar do Senhor. É o propósito da vida. O povo que atravessou o lago queria um milagreiro, um mágico, e não o Filho de Deus. A questão do pão vai se encaixar perfeitamente na questão da água da samaritana, que nós trabalhamos no capítulo anterior. Ela queria uma água viva, que resolvesse todos os seus problemas, que poupassem trabalhos diários e fadigas do sol do meio-dia. O povo se maravilhava ao receber pão sem esforço algum, e são exortados por Jesus, tal como a samaritana foi. A oração gramatical, trabalhar e não pelo alimento que se perde, é a mesma indicação que você terá sede novamente e terá que vir aqui buscar água, pois a mesma não lhe irá te saciar. Um alimento que saciará eternamente e que dá uma vida nova é o que busca todos aqueles que têm fome e sede do infinito. Esse alimento pode se traduzir em alicerce. Ele acode a nossa pequenez, que se compadece, que se ama, que se entrega, o sumo bem. Vamos avançar aqui. Segunda parte do terceiro capítulo. Quem comer deste pão verá eternamente. Vejamos a segunda parte do sermão do pão da vida. Como a mensagem adentra em outro patamar. Tá? Eu falei outro patamar antes do Bruno Henrique, tá? Tem alguém pedindo acesso aqui, peraí. Vamos lá. Será oferecido não o pão material, mas o pão que alimenta e dá vida. Este vinho que nos salva e dá coragem. Está lá na oração eucarística quinta. Olha que bonito. Tá? Perdi aqui. Isso. Jesus vai instituir a Eucaristia, como relatei anteriormente. São João não narra a última ceia. Faz desse o sermão a instituição sacramental. Porém, Jesus precisa atrair ainda os olhares de quem vê e não enxerga. Por isso murmuram e não contemplam. E aí a passagem que eu li. Os judeus murmurando simbolizam a autoridade judaica, os sábios, os cultos, que afirmam conhecer a lei judaica. São os falsos mestres que se consideram inquebrantáveis a qualquer vírgula que saia da lei. Julgam. Por isso, sendo Jesus um vizinho deles, questionam: como pode ter essa tamanha pretensão de vir do céu? E aí vai. E a última parte, 53 e 58. O pão do céu é carne e sangue. Jesus diz
que seu corpo é verdadeiramente comida e seu sangue é verdadeiramente bebida. Jesus explica o que é e os frutos de quem o recebe, de quem come e bebe, permanecendo com Jesus e Jesus com ele, uma união plena. Assim é toda a economia sacramental. Quem tem na Eucaristia o sacramento dos sacramentos? Os sacramentos da igreja levam os cristãos a tocar nas vestes de Jesus, como essas forças que saem do corpo de Cristo, sendo a Eucaristia o seu próprio corpo. No Catecismo da Igreja Católica, no número 1131, a definição de sacramento parece que foi retirada exatamente da passagem que estamos lendo. Sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus instituídos por Cristo para a nossa salvação. Jesus se distancia totalmente do judaísmo nesse momento. Se já tinha criado um código de conduta no Sermão da Montanha, que meditamos juntos no primeiro capítulo, agora cria uma nova liturgia. Uma liturgia sacramental, centrada no seu próprio corpo. Eis o mistério da fé. Mistério fidei. Ser católico é estar diante desse mistério em cada celebração da missa. Estar aos pés da cruz para o santo sacrifício do altar, sacrifício incruento, sem sangue, sacrifício que é memória e redenção, penhor da vida eterna. E aí depois a gente vai chegar num momento agudo também. A galera vaza, né? Porque o cara pirou. Como é que esse cara fala que tem que comer o corpo e o sangue dele? Entende? Muitos foram embora. E ele vira para os apóstolos. E vocês? Também vão embora? Pedro. A quem iremos, pois, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.